Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E tivemos uma semana espetacular. O Ibov bateu quase 4% de alta, chegando bem pertinho ali do topo histórico, né? E o mundo inteiro foi forte, né? O Ibov, a boa notícia é que o Ibov acompanhou. O Ibov tem andado meio deslocado descolado, né, do resto do mundo, mas dessa vez ele acompanhou. Então nós tivemos uma semana de alta no mundo inteiro, os Estados Unidos foi bem, a Europa foi bem, e a China foi bem, e o Brasil acompanhou, com o dólar para baixo e o índice para cima. E nós tivemos aí vários ativos e vários setores que fizeram rompimentos importantes, nós vamos ver isso daí no gráfico, tá? Então, finalmente o mercado pega uma direção, e agora vamos torcer para ele continuar nessa direção e não ter más notícias assim para jogar água no chope, né? Porque faz tempo que nós estamos aí nessa bagunça, volatilidade. Aliás, o VIX também finalmente perdeu aqueles 30 pontos que ele estava há bastante tempo, né? Já está mais perto de 25 pontos, então volatilidade vai caindo e tudo vai melhorando, fica mais fácil de operar e tem algumas coisas começando a ficar com configurações bem interessantes, tanto no Brasil quanto fora, tá bom? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, né, fica claro o que eu estava dizendo, né? Todo mundo verdinho aqui, com umas pequenas exceções, mas foi muito bonito. E o SP500 que puxa o mundo, ficou aqui bem forte esse verde aqui, né? Principalmente essas magníficas aqui que estavam preguiçosas, né? E aí a gente tem algumas coisas aí com configurações interessantes. O Google teve um resultado muito melhor do que o esperado, né? Já saiu o balanço e ao contrário da Tesla, que teve um resultado ruim, mas tanto o Google quanto o Tesla fizeram reações muito bonitas e tem configurações aí de compra pelo semanal, tá bom? Nós vamos dar uma olhada nisso daí. Indo para os gráficos aqui, nós vemos o VIX, né? Fazendo aqui, ele chega numa região já importante aqui, ó, também fechou abaixo dos 25, né? E ele estava muito enroscado aqui, ficou a semana passada inteira, boa parte dessa semana aqui, e mais no fim da semana que ele veio perder, né? Então agora ele deve voltar aqui para esse bololô, e isso daqui dá mais segurança de operações compradas, né? Quanto mais o VIX cai, mais seguro fica para você operar comprado, que é a direção macro do mercado. Nós fizemos uma correção, mas a direção macro do mercado é para cima, né? Então, nós temos aqui os juros dos Estados Unidos, também uma mensagem importante aqui que o mercado deu, né? Ele marcou esse topo aqui do semanal e essa semana aqui acionou esse 1, 2, 3, né? Então, agora o provável é ele engolir essa barra de alta aqui com as coisas indo se acalmando, né? Os juros na Europa também essa semana aqui ficou mais ou menos parado, mas ele está caindo aos poucos, ele já engoliu quase toda essa barra de alta aqui da tensão, né? E indo para o SP500. Veja que nós temos aqui esse grande megafone, né? Eu já falei que isso daqui pode fazer um negócio assim, romper topo, vir aqui testar o megafone, a gente ainda ter mais volatilidade com as maluquices aí do Trump, né? E então isso é uma possibilidade. Agora, mais no curto prazo aqui, o que nós estamos operando? Eu coloquei aqui um Fibonacci, né? Desta perna de baixa aqui, porque você vê que a última retração de Fibonacci, assumindo que isso daqui seja um repique, nós temos aqui nessa região aqui dos 5.600, 5.600 e pouco, uma resistência importante, que é a última retração de Fibonacci, e inclusive aqui coincide com a média de 50 sendo tocado para baixo. Se nós formos ter aqui um ano de baixa, como nós tivemos em 2022, o que acontece é essa virada aqui, né? Então a gente vê que ele fez uma correção aqui, aí subiu, não conseguiu renovar topo e depois vem mais correção e ele começa a trabalhar abaixo da média, né? Então isso daqui pode acontecer. No caso, eu estou trabalhando inclusive com esse cenário, estou trabalhando mais com esse cenário do que com o cenário de rompimento de topo, tá? Porque as coisas continuam ainda com muita incerteza, essas negociações de tarifa e tal. Então, o meu cenário base ainda é alguma coisa aqui nessa região, né?
entre 5.600 e 6.000 no máximo, né, para deixar um topo mais baixo, e aí depois mais um teste de fundo aqui ao longo do ano, né? Esse é o meu cenário base. Agora, o que acontece? Desde aqui eu estou operando comprado, já falei para vocês, né, pelos 60 minutos, comecei a comprar, e essa semana aqui foi muito bonita, né, aonde se livrou aqui dessa região. Então agora nós temos, essa semana aqui, provavelmente nós vamos ter uma semana de alta, e vamos testar essa última retração de Fibonacci, vamos ver se ele vem aqui um pouquinho mais para cima e tal. Esse é o jogo, né? Então quando a gente olha aqui no gráfico diário, isso daqui já fica um pouco mais claro em relação a esse zigue-zague altista, né? Então ele veio aqui, deixou fundo, aí fez uma reação forte lá quando deu uma parada nas tarifas. Voltou aqui, deixou um fundo mais alto e agora, olha, confirmando um pivote alto aqui, né? Então isso daqui abre as portas para mais altas e vamos ver até onde vai esse negócio aqui, né? É por isso que a gente está operando aqui comprado até prova em contrário, mesmo sabendo que pode ser que ele falhe ali para renovar o topo. Mas esse caminho aqui a gente tem que aproveitar. E a gente não sabe se realmente ele vai falhar aqui para renovar topo ou, de repente, as coisas podem todas se arranjar. Os Estados Unidos faz um acordo de livre comércio com Europa, China, Europa, Japão e Índia, vamos supor, se conseguir fazer um negócio desse. Encurrala a China e a China vai ter que fazer algum acordo que seja minimamente bom para os Estados Unidos. Se isso daí acontece, isso daqui rompe topo e vai embora, tá? Então é uma possibilidade, sempre uma possibilidade. Nós estamos aí num momento de mudanças do comércio global, né? Olhando aqui a Nasdaq, veja aqui a mesma coisa, uma bela de uma barra de alta, né? E fazendo aqui uma confirmação de pivô, e agora vamos ver até onde vai esse negócio aqui. Isso aqui pode vir testar tudo. O Dow Jones, um pouco mais fraco, né? Ele também teve uma barra de alta, mas ainda não fez o pivô aqui. Mas deixou já um fundo mais alto aqui, então está consolidado esse fundo e deve continuar indo para cima, né? O Russell 2000 é a mesma coisa, né? Confirmando aqui esse fundo, fazendo uma bela de uma barra de alta. A tendência macro desse negócio aqui é de alta, né? Ele fez uma correção forte, mas ele pode voltar a testar topo. Indo para a Europa, nós tivemos uma Alemanha muito forte, olha só, por isso que eu estou falando que eu acho que, obviamente, eu acho não, né? Estão rolando negociações aí entre os países e os blocos, né? Sem dúvida, a Europa e os Estados Unidos estão se falando e alguma coisa vai sair daí. Espero que seja uma coisa boa. O mercado, ele antecipa o movimento. Então, o ruim já estava no preço que foi quando fez essa correção. E isso daqui, tecnicamente, foi muito bonito, né? Veio aqui, corrigiu, veio testar esse topo. Daqui, quando a gente olhar daqui a, sei lá, 10 anos, você vai olhar e falar assim, nossa senhora, olha só que movimento bonito, né? E aí, vamos supor que conseguem fazer aqui um acordo. Essa Alemanha aqui rompe, né? Porque o acordo, o que é? Alguma coisa que continue com tarifas baixas da Alemanha para vender os produtos dela nos Estados Unidos, né? Que foi o que fortaleceu a Alemanha depois do pós-guerra, né? Eles querem que continue isso. Se conseguir alguma coisa nesse nível e entregando alguma coisa que os Estados Unidos quer, as coisas voltam ao eixo, né? Isso é sempre uma possibilidade. O Reino Unido também, olha só, indo testar topo, bastante volatilidade aqui, conforme a gente esperava, né? A França também, olha só, fez uma semana muito bonita, né? Esse negócio aqui tem tudo para vir testar topo. Até a Espanha está muito forte, olha só esse gráfico da Espanha, para quem opera aqui fora, tá? A Espanha está muito bem, ela não perdeu esse canal aqui, né? Teve essa volatilidade e já está testando o topo de novo, né? Então, como eu disse, a Europa tá bem nessa parada aí da bagunça, né? Indo agora para a Ásia, nós temos a China, que apesar de todas as dificuldades, veja lá, uma semana de alta aqui da China, né? Então também marcou aqui e tem tudo para fazer um movimento como esse daqui e voltar a testar topo. Então, como eu disse, eu não sei o que tem, eu não sei se alguém sabe o que está rolando ali nos bastidores, mas os gráficos mostram que o mercado está precificando as coisas se encaixarem de alguma forma, porque senão a China deveria estar sofrendo muito mais na bolsa, né? E não está. A mesma coisa o Japão, olha, quando eu vejo o Japão fazendo uma semana dessa aqui,
Agora, obviamente, ele tem uma prova de fogo aqui, vamos ver o que acontece, né? Mas, do jeito que segurou aqui e reagiu já 3 semanas de alta, eu quero crer que o Japão vai se ajeitar com os Estados Unidos de alguma forma, né? Pelo menos é isso que o gráfico está mostrando. Mercados emergentes também fizeram uma bela de uma reação essa semana. O EWZ, olha só, prestes aqui a fazer esse pivô de alta. Isso daqui é muito interessante, né? Então fez uma barra aqui muito forte, né, com o índice para cima e o dólar para baixo. E se fizer esse pivô de alta, você abre espaço aqui para novos alvos, né? Você tem essa resistência, depois você tem essa linha de tendência, e depois você tem esse topo. Então, assim, abre uma porteira aqui e eu já cansei de falar. Não duvide que o Brasil se dê bem com essa história da briga da China com os Estados Unidos, né? Estão aí as nossas empresas de comida, né, as JBS, Marfrig da vida, estão bombando, né, por conta disso daí. E puxa, né, os nossos bancos aí estão, principalmente Itaú está bem, mas tem bancos que estão indo bem. O que está segurando ainda é Vale e Petro. Mas se essas duas aí se ajeitarem, o resto do setor, setores de utilidades todos aí estão indo bem, né, romperam. Setor de construção retomou com a queda nos juros que está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil também. Então, assim, nós temos uma possibilidade de ter uma pernada de alta aí e a gente se surpreender com esse WZ, tá? Não deixe o seu viés político atrapalhar o seu ganho financeiro, tá bom? Então, se a gente vê esse rompimento aqui do WZ, você tem gringo colocando dinheiro no Brasil e ele pode subir aqui rapidamente, tá bom? Seguindo aqui para as commodities, nós temos o petróleo, né, que perdeu o fundo, a gente tem agora essas outras faixas de preço aqui. Veja que essa semana aqui ele já fez um candle de indefinição, né? Então, se ele segurar aqui e virar para baixo, nós temos mais queda no petróleo, o que sinaliza desaceleração da economia, mas é bom para a inflação baixa, né? E a inflação baixa, com desaceleração de economia, você tem os juros sendo forçados para baixo, né? E os juros forçados para baixo, a bolsa é positivo para a bolsa, né? Então a gente pode ter essa cadeia de reações aí. O minério de ferro está parado aqui, consolidado. O cobre, olha, também vem subindo, né? Demonstrando aqui que tem força, né? Contrário do petróleo. O ouro marcou aqui um candle de topo, né? E agora nós precisamos ver o quanto é que ele vai corrigir, o quanto tempo que ele vai corrigir, né? De qualquer forma, qualquer coisa no ouro aqui acima dos 3.000, na verdade eu até gostaria que ele corrigisse mais aqui para comprar mais aqui num preço melhor, né? Mas a tendência do ouro é muito altista, né? Independente desse candle aqui. Isso aqui é um topo numa tendência de alta, ele se afastou demais da média e tal, é normal ele fazer alguma correção, né? A prata está aqui nesse triângulo ascendente, né? Muito bonito. Se conseguir romper isso daqui, tem que comprar esse negócio aqui, achar um lugar para pôr stop e montar nesse negócio, tá? Porque a prata tende a ir atrás do ouro, já cansei de falar isso daí. Olhando agora as moedas, nós temos o DXY, onde ele perdeu aqui o 100, né? Acabou fechando a semana ainda abaixo do 100. É um candlezinho aqui meio estranho, vamos ver o que acontece, né? Mas o dólar está perdendo força em relação a todas as moedas do mundo, principalmente as moedas mais fortes, né? Do DXY, que é euro, franco suíço, ien japonês, a libra esterlina e assim por diante, né? Então, agora, do jeito que está aqui, eu acho que o DXY deve ficar aqui abaixo do 100 e começar a trabalhar aqui mais para baixo, tá? E porque ele fez essa perda desse fundo importante, essa semana aqui deu uma reagida, agora ele abriu as portas aqui para vir aqui para um patamar mais trabalhar entre 100 e 90, né? Vamos ver o que acontece essa semana aqui, vai ser importante saber se isso daqui foi um pullback ou se foi um falso rompimento. Se for um falso rompimento e começar a trabalhar aqui em cima, isso daqui é o menos provável, aí ele pode vir até essa meiuca e tal, e aí coloca um pouco de água no chope no nosso EWZ, né? O Bitcoin teve uma semana muito bonita, né? E então, o que acontece? Nós falamos que se ele rompesse aqui os 90 mil, tinha que montar nele, né? Ele está trabalhando aqui na casa dos 94 mil, chegou a bater quase 95, e
E agora é teste de topo, né? Então tá com toda a cara que esse negócio aqui vai vir testar topo e vai embora. Fechou uma semana com um candle muito bonito, né? E até o Ethereum também fez uma bela de uma reação. Agora aqui, você olhando pelo gráfico semanal, você tem uma compra, né? Uma compra aqui para o Price Action. Essa região aqui é uma região de bastante suporte, né? Deu todos os sinais, um candle de força aqui, isso daqui para voltar a testar topo. Então, dá para voltar a se envolver com o Ethereum aqui pelo gráfico semanal, tá bom? Tem que ter stops largos porque a volatilidade é grande desses ativos, tá bom? E agora, para finalizar o internacional, vamos ver aqui as magníficas, né? A gente tá rolando os balanços, né? Então essa semana tem mais balanço aqui. Aí tem que olhar cada dia lá quando é o balanço, não vou falar aqui agora. Mas a gente tem a Apple com uma semana aqui engolfando aquela queda da semana passada, na verdade, né? Semana passada abriu com gap de alta por conta da negociação das tarifas lá que tirou os telefones da parada, né, com a China. E então abriu com gap de alta e veio fechar o gap. E essa semana abriu daqui e voltou aqui para essa região. Então, essa Apple aqui tem tudo para ir para cima, né? Pode azedar alguma coisa nas negociações? Pode, mas a gente tem que trabalhar aqui com a tendência e as probabilidades, né? Aqui tem uma tendência de alta, isso aqui caiu porque tinha uma incerteza e reagiu num suporte, agora a gente pode esperar que ele vai testar topo novamente, né? A Microsoft também, olha, uma tendência de alta, tem uma linha de tendência aqui importante, retrações de Fibonacci, veio aqui testar a cabeça desse pivô, né, que foi o topo lá de 2022, e agora, olha, demonstrou aqui um fundo sólido, né, então se romper essa região aqui, tem compra para ir testar topo, né. Isso que eu falei que os ativos estão ficando bonitos. Amazon, a mesma coisa. Olha só, que barra forte, rompendo aqui, compra para testar topo. E aí, turma, cuidado, tá? Por favor, cuidado. Vou chamar a atenção aqui. Porque eu estou falando desses ativos aqui que fizeram configurações bonitas, que tem compra e tal. Aí você tem que trabalhar o seu gerenciamento de risco, né? Você não vai chegar e vai comprar todos esses ativos com mão cheia, porque o estoque está grande, ainda tem volatilidade e tal. O que você vai fazer? Você começa a colocar o pé na água. Compra um, depois começou a andar, fez parcial, aí você compra outro e vai administrando. Procura um stop ali, uma entrada pelos 60 minutos ou pelo gráfico diário e tal, e vai remontando as suas posições, né? É o que eu estou fazendo. Eu ainda estou praticamente sem posições de swing trade, só no SP500 e fiz a venda do VIX também. Mas agora eu vou começar a colocar o pé na água. Mas eu não pego todo o meu capital e coloco toda a grana de uma vez em todos esses ativos que configuraram, né? Você vai começando aos poucos, no mercado, a hora que ele realmente vai retomando, mostrando solidez da retomada da tendência, aí você começa a pisar mais fundo aí nas compras, tá? Então, cuidado com o seu gerenciamento de risco. Então, a Amazon aqui bonita, tem compra também. O Google, olha, fez uma reação bem bonita aqui também, né? Também tem compra aqui no rompimento da semana para ir testar o topo. A Meta, olha, se conseguir vencer aqui os 580 é para voltar a testar topo, né? A Meta está numa tendência de alta bem forte aqui. A Netflix já fez pivô de alta, a Netflix está mandando muito bem, né? Foi uma das primeiras a divulgar o balanço e 3 semanas de alta forte, rompendo aqui o topo histórico, né? Então você vê que uma Netflix está na frente das outras, né? A Tesla, essa semana, fez um movimento muito importante. Eu falei para vocês que a Tesla se livrando aqui dessa região dos 300, para mim tem compra, e é aquela coisa, né? O Elon Musk falando que vai sair do governo, blá blá blá, né? Tem os novos produtos aí sendo anunciados e ela corrigiu bastante aqui, isso aqui foi uma correção pesada, né? Então, depois dessa barra aqui, eu vejo compra em Tesla a partir desse momento, tá? E a Nvidia, que também reagiu, a Nvidia aqui está numa consolidação, esse gráfico aqui não me agrada tanto quanto os outros, né? Porque você tem pouco espaço aqui, está dentro de uma consolidação, então você tem um stop desse tamanho aqui para um alvo do mesmo tamanho, então 1 para 1, né? Tem outros ativos aí que estão com uma relação risco-retorno bem melhor, tá bom? Então, turma, Estados Unidos virou para cima, o mundo para cima, né? Europa para cima, tal. E aí tá na hora de começar a colocar o pé na água nas compras novamente, tá? Cuidado que a volatilidade ainda tá alta, mas já dá para começar, tá? Vamos ver o Brasil agora.
Então, olha, como eu disse, os juros estão caindo, tivemos uma semana de baixa aqui, né? Então, fechamos a semana abaixo dos 14%, o que é muito positivo e ajuda a Bolsa e ajuda principalmente os setores lá de construção, setores que dependem de juros, né? Então, é muito positivo isso. E o nosso Ibov, que olha só, fez essa semana aqui espetacular, né? Quase 4%. Foi uma das melhores semanas do Lula 3, tá? Não sei, teve acho que alguma semana aqui que teve um movimento maior que esse. Essa daqui ó, fez 5,4, né? Essa semana aqui também foi forte, 7%, né? Mas fora essas semanas, essas sessões aqui, foi uma das top 5 aqui de movimentação. E está muito perto aqui do topo histórico, né? Se você olhar aqui em fechamento, está já cabeça a cabeça, né? Então a gente tem tudo para continuar esse movimento de alta aqui e romper o topo histórico, tá? Quando a gente olha o índice, a gente tem uma avenida para andar no índice, né? Veja aqui, para fazer esse rompimento aqui. E agora, assim, para mim, eu já comecei a montar minha posição de compra no índice a hora que rompeu aqui, né? E, de novo, aos poucos, né? Com um stopzinho barato, fazendo parcial tal. E agora, rompendo aqui, você tem um trade para mais de 10 mil pontos, né? Que, com esse alvo aqui nos 150 mil pontos. Então, isso aqui está muito claro, essa configuração, e se ele realmente romper, ele pode dar uma paulada junto com o resto do mundo, tá bom? Não duvide disso. E os 60 minutos aqui está mostrando que, olha, desde que ele fez essa barra aqui, os rompimentos começaram a funcionar, né? E agora a gente tem aqui um novo rompimento com stop claro, tal. Vai funcionar todos? Não, mas a maioria vai funcionar. Se acertar mais do que errar, é o nosso negócio, tá? Olhando aqui o dólar, tivemos uma semana de baixa, né? Então, interessante, mais de 2% de baixa. E agora vamos ver se ele vem testar aqui essa região aqui entre 5.500 e 5.600, né? Tá no 5.690, mas o dólar tá para baixo, né? Vamos ver o que acontece aqui. Provavelmente ele vai vir testar essa região. Quando a gente olha aqui o gráfico diário, olha só, deixando aqui uma consolidaçãozinha aqui com um stop claro, né? Aqui. Então, se perder, tem mais venda aqui essa semana. Não precisa nem olhar os 60 minutos, que já está claro essa venda aqui, né? Olhando as small caps, olha só. Finalmente elas conseguiram romper aqui com uma bela de uma barra, né? Obviamente, tem muita briga aqui na sequência, né? Mas isso daqui tem tudo para vir testar essa região aqui dos 115, 116, tá bom? Então, os small caps vão dar oportunidades aí. Olhando aqui os setores, você vê, por exemplo, o setor financeiro fez uma bela de uma barra de rompimento de topo histórico, né? Então, veja que ele já está na frente do Ibov. O Ibov, como eu disse, a gente tem a Vale e a Petro segurando, mas ele tem tudo para seguir esse mesmo caminho do setor financeiro, tá? Então, por exemplo, os Itaús da vida que romperam já são ativos para você comprar e começar a montar posições aí que pode ser que daqui até o final do ano a gente tenha uma pernada de alta no mercado brasileiro, tá? Não duvide disso. O setor de materiais básicos está sofrendo, né? Uma Vale zoada, né? O setor de utilidades, olha só que barra. E aí, eu insisto em dizer que tem muita gente que fala que tem preconceito com rompimento, né? Olha só esse rompimento aqui. A hora que você limpa um topo histórico e faz um rompimento, ele demonstra força. Aqui, a partir de agora, todas as oportunidades que você tiver nesse setor de ativos fazendo rompimento, você tem que montar, porque está muito bonito, né, esse gráfico, né? Uma tendência de alta aqui, olha, o topo pré-Covid está aqui embaixo, né? Comparado com o Ibov, que a gente ainda está penando, né? Veja como o setor é bonito aqui, né? O setor industrial também fez uma bela de uma semana, está próximo aqui do topo histórico, né? E tem tudo para romper o topo, né? A gente viu a VEG fazendo uma bela de uma reação essa semana. O setor imobiliário, que estava fraco, né? Olha, fazendo uma reação, se ele conseguisse livrar disso daqui agora, isso aqui que eu estava falando do setor de utilidades, né? Veja que o setor imobiliário ainda está mais de 50% abaixo do topo pré-Covid, né? Então, o setor de utilidades está andando bem na frente, o setor financeiro também bem na frente, né? E aí o setor imobiliário pode ser incentivado aí por benefícios do governo e dar uma paulada. Então, se livrar dessa região aqui, tem boas oportunidades, tá? A gente tem construtoras muito boas, Direcional, Cole, Plano e Plano, muito boas, que se beneficiam dessa situação aí do governo, né? Então, o preço delas está
mostrando esses benefícios. Eu vou até colocar aqui a direcional para vocês verem, é um ativo que eu gosto muito, e olha só, é um ativo, olha só que tendência, o topo histórico, o topo pré-Covid está aqui, e esse ativo aqui, olha, já andou 170% depois do topo pré-Covid. Comparado com o resto do Brasil, o Ibov, que ainda está sofrendo, né? Veja só como esse ativo aqui é bonito, né? Uma empresa com um gráfico maravilhoso aqui. Esse tipo de operação que vocês têm que fazer, tá? Ativos desses é que vocês têm que buscar. A chance de você errar num gráfico desse aqui é muito menor do que você pegar um gráfico todo complicado, né? Então, para finalizar agora, o setor de consumo, esse daqui eu tenho a pulga atrás da orelha, né? A gente tem muita empresa com muita dificuldade, né? E o gráfico mostra isso daqui, que nós estamos aqui em relação ao topo pré-Covid, 90% abaixo, né? Aí você pode falar, então tem uma oportunidade aqui gigantesca de ir testar topo. Tem, né? Mas precisa realmente acontecer, né? As empresas estão sofrendo bastante. Precisa cair muito os juros para isso daqui acontecer, né? Mas de qualquer jeito, olha, se conseguir se livrar dessa região, a gente pode começar a ver oportunidades no setor também, tá? Quando você tem o mercado reagindo, você, ao invés de você olhar os que mais caíram para comprar na esperança que eles façam uma reação muito forte, o que você tem que fazer é ir nos ativos mais fortes, porque se ele já está numa tendência de alta e o mercado reage como um topo, esses ativos que são fortes são os que andam primeiro, né? Depois é que chega o fluxo para esses outros caras aqui. Então não confunda as coisas. Tá? E os principais ativos aqui do Ibov, nós temos o Itaú, uma bela, uma tendência de alta, rompimento do top story, olha só que barra maravilhosa, né? E ele deixou aqui, ó, desde aqui já estava dando pivô de alta, depois aqui veio o pullback, pivô de alta, maravilhoso esse negócio, né? O Bradesco conseguiu se livrar dessa região aqui com essa barra, o destino dele agora é testar esse topo, tá? Então, se tiver um jeito aqui de pegar um stop, dá para montar nesse Bradesco. A Sambi é a mesma coisa, né? Deve vir testar esse topo, uma bela de uma barra. O Banco do Brasil ainda está meio enroscado, né? Teve rebaixamento de crédito aí, de algum bancão dos Estados Unidos e tal, e tem esse negócio de corrupção, ele fica sofrendo um pouco mais. Mas eu te digo uma coisa, o Banco do Brasil, se ele conseguisse se livrar, se ele não, quando ele conseguir se livrar, porque assumindo que o Brasil vai dar uma andada agora, a hora que ele romper aqui, tem que comprar esse Banco do Brasil, porque ele tem muito para andar, tá? Não duvide disso. A Vale mais complicado, olha só, uma semana para cima, tá para baixo, sombra para baixo, sombra para cima, não dá para se envolver com esse negócio. A Petrobras está segurando aqui no fundo, né? Com esse negócio do petróleo para baixo tá difícil, né? Então as petroleiras não estão a melhor coisa do mundo. Se perder o fundo aqui da Petrobras, tem mais venda, tem outros lugares aqui para ela vir visitar, né? A B3 fez o rompimento aqui, já está mais próximo do topo aqui dessa consolidação. É uma consolidação muito grande, né? Mais difícil de operar aqui no meio da consolidação, mas para day trade dá para operar comprado aqui essa semana para testar o topo, tá? A VEG fez um movimento maravilhoso, o VEG também é outro ativo maravilhoso, né? Então nós temos aqui, depois de toda essa pernada de alta que ela veio, tecnicamente isso daqui é perfeito, né? Voltou aqui na retração de Fibonacci, voltou aqui nessa linha de tendência que vem de lá de trás e aí e nesses topos aqui, né? Então tem um conjunto aqui, por isso que eu comprei essa VEG aqui, na verdade comprei uma opção que já está mais de 300%, né? Então ela marcou esse fundo e aí quando acionou aqui essa semana foi maravilhoso. Então isso aqui tem tudo para vir testar topo e até romper topo, tá? Esse ativo é muito bom. E a Magalu, que veja, a Magalu, assim, ela está numa tendência de baixa aqui, claramente, né? Então ainda não acabou a tendência de baixa. Então aqui é uma região de venda. Agora, se o mercado do varejo conseguir reagir, ela divulgou aí distribuição de dividendos e tal. Se romper aqui, a Magalu pode voltar a dar compra, né? Mas por enquanto a configuração ainda é para baixo, né? E para finalizar, vamos ver aqui as commodities, né? Então, o milho enroscado aqui na consolidação, não tem o que fazer. O boi, olha, também está bem consolidado, né? Semana aqui foi para baixo, não tem nada para fazer no boi. A soja, agora ela pode começar
a subir, mas a tendência macro ainda é de baixa, né? Então difícil, compras em soja é mais difícil. E o café que resolveu manter a bandeira aqui, né? Então agora, a partir daqui, você pode voltar a se envolver com café, em compras no café, tá bom? Então tá liberado, obviamente, cuidado com o stop, ele é um ativo muito caro, né? A gente fala lá para os alunos, não entre na empolgação, porque você acha, eu vou fazer porque eu acho que vai dar certo, mas aí dá errado, você toma um stop gigantesco e te machuca, né? Então o café é só para quem tem realmente bastante dinheiro na conta para aguentar esse tipo de ativo mais pesado, tá? Mas a configuração tá maravilhosa e tem essa compra aqui, sem dúvida nenhuma, encontre seu estoque e monta nesse cavalo, tá bom? Então, turma, era isso daí que eu queria falar, espero ter ajudado. A mensagem é, o mercado voltou para cima de novo, né? Conforme a gente esperava, e agora, até prova em contrário, se tiver algum soluço no meio do caminho, a gente está aqui todo dia para ver isso, mas até prova em contrário, virou para temporada de compras, né? E dólar para baixo. Então tem que aproveitar, não tenha medo de operar, gerencie o seu risco, faça seus stops, vá ali administrando seus ativos para não ficar muito exposto a risco, né? Porque pode ter alguma notícia, mas você não pode ter medo de operar, você tem que fazer aquilo que está no seu trade system, tá bom? Então você ficou até aqui, curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã, e se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.